Agora é hora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. A gente fala agora com o Theo Takar. Vai atualizar para a gente exatamente o que está por aí quais são os seus destaques dessa agenda da Rosa Riscala. Theo, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Vitor. O sigilo em torno aí do acordo firmado no final de semana entre Estados Unidos e o Irã levanta especulações sobre o preço que Donald Trump pagou para encerrar a guerra e sair aí de uma armadilha que estava lhe custando inflação e impopularidade. O memorando de entendimento entre os dois países continua guardado a sete chaves pela Casa Branca. Não houve nenhuma divulgação oficial e pouquíssima informação sobre os termos desse acordo vazou para a imprensa, né? Nem parlamentares americanos, nem os países aliados europeus e nem mesmo Israel tiveram acesso aí ao documento completo que será assinado pelos dois países nesta sexta-feira na Suíça. A falta de transparência alimenta especulações sobre o alcance das concessões feitas por Washington para viabilizar o acordo com o regime dos ayatolás. Entre os poucos trechos que vieram à tona até agora na imprensa, está a informação de que o Irã terá autorização imediata para exportar o seu petróleo e derivados. Também terá acesso em algum momento aos recursos financeiros que estão congelados no exterior e poderá contar aí com um plano de desenvolvimento e reconstrução de pelo menos 300 bilhões de dólares para estimular a recuperação econômica do país. Em troca, o governo de Teherã reafirmaria aí o compromisso de não desenvolver armas nucleares e de garantir a livre navegação pelo Estreito de Hormuz. O destino do estoque de urânio enriquecido, porém, continua em aberto e seria tratado apenas nas negociações da próxima etapa. Ao que tudo indica, o principal ponto de tensão continua sendo o Líbano. O Irã, o Hezbollah e integrantes do parlamento iraniano insistem aí que a retirada de Israel do sul do Líbano faz parte do entendimento costurado por Washington. Israel, por sua vez, mantém a posição de que não pretende encerrar as suas operações no país. O Trump elevou o tom contra o governo de Benjamin Netanyahu, afirmando que os ataques recentes prejudicaram as negociações e lançaram uma sombra sobre o acordo. A impressão crescente é que o mercado já trata a guerra como um problema em vias de solução. A questão agora é outra: entender se os termos que estão sendo negociados serão aí suficientes para sustentar a paz que os investidores já começaram a precificar, Vitor. Pois é, né, Theo? E essa expectativa de paz já, inclusive, faz preço, principalmente nos contratos futuros do petróleo, né? Esses contratos que despencaram ontem para o menor nível desde o início da guerra. E queria entender exatamente quais são as perspectivas de comportamento agora do mercado de petróleo, até porque a gente está tendo um movimento meio normal, né? Uma variação de preços dentro daquilo que teoricamente é considerado normal. Agora subindo os contratos futuros do Brent, por exemplo, 0,56%. Isso aí, Vitor, né? O preço deu uma estabilizada depois do Brent para agosto, né, ter levado um tombo aí de 5% ontem, fechando abaixo dos US$ 79 por barril e se aproximando dos US$ 70, que era o preço negociado antes da guerra estourar, lá em 28 de fevereiro, né? Além do otimismo com o fim do conflito, né, e da expectativa sobre a reabertura do Estreito de Hormuz, o que fez o petróleo derreter mesmo ontem foi essa informação vazada do acordo de que o Irã terá permissão para voltar a vender o seu petróleo imediatamente após a assinatura do memorando com os Estados Unidos na sexta-feira. O documento também traz medidas aí de afrouxamento de sanções nos setores bancário, de transporte e de seguros, que são considerados aí indispensáveis para facilitar essas vendas de petróleo pelo Irã. Essa notícia, né, fez alguns analistas, inclusive, passarem a cogitar uma normalização mais rápida do fluxo de petróleo no Golfo Pérsico, revisando aí para baixo as previsões de de preço do petróleo, né, o que desencadeou essa correção mais acentuada no mercado ontem. O Citi, por exemplo, abandonou o cenário pessimista e passou a acreditar aí na normalização do tráfego de navios pelo Estreito de Hormuz até o final de julho. O banco projeta que que o preço do Brent, né, o preço médio, vai ficar em US$ 70 no quarto trimestre, bem abaixo dos US$ 90 que eles estavam esperando até semana passada, que ainda não, quando ainda não se sabia, né, quando e como a guerra iria terminar. O Goldman Sachs também derrubou a sua projeção de Brent aí pelo mesmo motivo, né? Agora o banco espera um preço médio do barril de US$ 80, né, no quarto trimestre. US$ 10 abaixo da previsão anterior, que era de 90. Em resumo, né, o mercado não está mais precificando apenas a redução do risco geopolítico, mas também aí a possibilidade de aumento da oferta global, caso as exportações iranianas
sejam efetivamente retomadas e sem sanções do Ocidente, Vitor. Pois é, né? Então eu queria entender qual que é a expectativa do mercado agora para essa super quarta, né? As decisões do Federal Reserve, do Copom, a gente já tem expectativas minimamente mapeadas. Tem espaço para muita surpresa, não? O que o mercado está mais interessado são nos comunicados e nas entrevistas, né? O Fed vai anunciar sua decisão às 3 da tarde, pelo horário de Brasília, após aí a primeira reunião com Kevin Warsh, né, como presidente do Banco Central Americano, né? Logo após a divulgação do comunicado, Warsh vai dar sua entrevista coletiva às 3h30 da tarde para comentar a decisão. A expectativa amplamente esperada é de manutenção dos juros aí na faixa de 3,5% a 3,75% ao ano. Ninguém espera nenhuma surpresa quanto a isso, né? Toda a questão está na comunicação do Banco Central Americano sobre os próximos passos da política monetária. O Fed enfrenta hoje, né, um ambiente mais favorável do que o que era encontrado há uma semana atrás, aí, quando o fim da guerra no Oriente Médio ainda parecia algo muito distante, né? O acordo entre Estados Unidos e o Irã e a forte queda do petróleo reduziram aí boa parte da pressão sobre a inflação nos preços de energia. Mas o desafio do Fed continua sendo equilibrar os sinais que estão contraditórios, né? A inflação ao consumidor veio mais comportada em maio, mas os preços ao produtor voltaram a surpreender para cima. Ao mesmo tempo, né, o payroll reforçou aí a resiliência do mercado de trabalho americano. Nesse contexto, parte dos analistas acredita que a queda recente do petróleo ajuda a reduzir os riscos inflacionários de curto prazo, enquanto outros avaliam que os efeitos da guerra e das tarifas do Trump ainda devem manter a inflação acima do desejado por mais tempo. O Goldman Sachs, por exemplo, adiou para 2027 a sua previsão de retomada aí dos cortes de juros. O consenso, porém, é que o Warsh dificilmente fará movimentos bruscos logo aí na sua primeira reunião e que continuará prevalecendo a estratégia de esperar para ver, até ficar mais claro se o alívio geopolítico será suficiente aí para alterar a trajetória da política monetária americana. Aqui no Brasil, Copom divulga sua decisão após as 6h30 da tarde. Aí. A expectativa também amplamente esperada de corte de 0,25 ponto percentual na Selic, que cairia para 14,25% ao ano, e uma possível sinalização de pausa no atual ciclo de afrouxamento dos juros. Né? Essa pausa ela se justificaria pela inflação, que ainda está pressionada, pela resistência da atividade econômica e também pelas incertezas fiscais que tendem a ser ampliadas aí com a proximidade das eleições presidenciais. Assim como no Fed, né, a grande questão sobre o Copom não é apenas a decisão desta quarta-feira, mas o que vai vir depois dela. Mas antes do Copom, agora de manhã, tem um dado importante aí que o mercado doméstico também precisa prestar atenção. O Banco Central divulga daqui a pouquinho, às 9 da manhã, o IBCBR de abril, né, um indicador que é considerado uma prévia do PIB. Os economistas estão projetando alta de 0,6% em abril, após uma queda de 0,67% registrada em março. Além do IBCBR, agora de manhã, temos dados de vendas no varejo nos Estados Unidos no mês de maio, que sai às 9h30 da manhã, e também o dado semanal de estoques de petróleo por lá, que será divulgado às 11h30 da manhã. É isso, né, Théo? Agenda cheia que dá exatamente o tom sobre essa percepção do nosso nível de atividade econômica e, evidentemente, pauta a decisão também do Comitê de Política Monetária. Muito obrigado pelas suas informações, Théo Takar, editor-chefe do Bom Dia Mercado. Obrigado. Obrigado, até amanhã. Tchau, tchau. Até mais.